Olá, sejam bem-vindos, alunos aí do EJA, do segundo termo. Nós estamos começando mais uma aula aí de ciências pelo Centro de Mídias de São Paulo. Essa aula, apesar de ser gravada, é uma aula inédita e a gente colocou aí algumas temáticas que são extremamente importantes você fazer aí o aprofundamento e tudo mais com o seu professor ou através de uma pesquisa e tudo mais. Aqui a gente só dá, digamos assim, um gatilho e disparar uma temática, ordem e desordem. O que será que eu estou querendo dizer com isso? Então, primeiro sejam bem-vindos aí. Estamos começando com mais uma aula de ciências, ordem ou desordem. O objetivo dessa aula é relacionar o conhecimento sobre o calor, temperatura e equilíbrio termodinâmico com situações do cotidiano e a manutenção da vida na Terra, né, com um objetivo lá mais geral. Nós vamos aí compartilhar algumas informações, revisar alguns conceitos, testar algumas hipóteses aí, eliminar algumas fake news, digamos assim. E apesar dessa aula, como eu já disse, ser gravada, nós vamos fazer uma interação no chat, momento em que você pode aí tentar responder as perguntas, os questionamentos e tudo mais. Inclusive, nós vamos começar já, primeiro vamos anotar isso no caderno, né? É sempre importante você fazer essas anotações, anotar principalmente as perguntas que a gente faz, algumas dúvidas, resolver as atividades, identificando esta aula com data e título. A gente já vai começar pensando aí numa problemática. Quando você observa essa figura aí, velha, conhecida de vocês e tudo mais, vamos observar alguns segundos aí e já tentar responder a essa primeira problematização aí. Mostre o que você sabe, conhece ou pensa. Considere o café quente dentro de uma xícara e colocado sobre a mesa da cozinha da sua casa. Simples, né? Agora tenta responder para mim por que o café esfria. Eu vou te dar um tempinho aí para você responder, acho que 30 segundos, e já faz essa anotação aí do que você pensa. Vamos lá? Got a feeling nothing is forever. Keep your voice low. The sun is high, but I wish I could bathe in the moonlight. This is it now, come out of the shadow. Por que será que esse café esfria? Ora, a gente tem várias hipóteses que podem ser levantadas, né? Então, isso que é importante para a ciência. A gente pode levantar algumas hipóteses e pode, de repente, pensar em algumas coisas de extremo conhecimento científico que a gente ainda não tem, ou aprofundar aquele que a gente já tem. Eu trouxe aqui para vocês hoje, olha só, é um simulador legal que vai demonstrar aqui a teoria cinético-molecular, tá bom? Ó, vamos ver como é que isso daqui funciona então. Vamos esperar para entrar aí no sistema e aí a gente vai fazer o seguinte. Aqui tem um simulador que representa aqui algumas moléculas, né? Partes pequenininhas, a gente pode pensar na água aqui como um todo e tudo mais. E a gente tem até professor que está nos assistindo e quiser fazer esse uso desse simulador, ele é grátis, é só você acessar online. Tem aqui algumas opções de gases que a gente pode usar, veja só. E a gente pode inclusive usar a água. Eu vou mudar aqui para a água então, ó, só para constar. Aí aqui está representadas as moléculas de água, você está vendo que elas têm uma agitação, né? E aí já vem um pouco do que a gente quer dizer com ordem e desordem. Olha só, eu estou mexendo aqui nessa barrinha e estou esquentando um pouquinho, ou seja, estou fornecendo aqui um pouquinho de calor para as moléculas. Vamos ver o que acontece. Ó. Aí você está vendo que as moléculas, de repente, elas começam aí a aumentar a agitação. É um movimento extremamente desordenado, veja só. Essas colisões que você está vendo aí no simulador vão... Aqui a gente pode até mudar, ó, a gente não conhece essa escala, né, que está em Kelvin, a gente pode mudar para Celsius. Ó. O estado dessas moléculas aqui de agitação corresponde aqui a 106, está vendo aqui, ó, nesse mostrador que eu estou mostrando? Ó, aqui está 106 graus Celsius, é o grau de agitação. Quanto mais eu esquentar aqui, mais as moléculas vão se agitar, veja só.
Evidentemente, né, a gente pode brincar aqui um pouquinho, se eu diminuir aqui a temperatura, ó, se eu esfriar, né, se eu retirar um pouco do calor, eu vou acalmando aí as moléculas, né, vou acalmando, aí elas vão voltando para um estágio de agitação menor. É isso que a gente conhece como temperatura. Né? Pode voltar aqui para mim também e para os slides, por favor. Aí, veja só, deixa eu voltar para cá para a gente conversar um pouquinho, que daqui a pouco a gente tem aí uma outra e uma nova interação. Então, veja só, o grau de agitação que as moléculas têm, a gente associa a um grau aí de desordem, o grau de agitação, a gente chama de temperatura, tá bom? A grandeza da temperatura, então, tem a ver aí com o grau de agitação das moléculas. Então, veja só, eu tenho um esqueminha aí para você, ó, que são as trocas de calor que ocorre entre o café que eu mostrei lá na figura, né? Por que o café esfria? Ele esfria porque ele está quente, ele está com uma maior temperatura e provavelmente o ar está frio, está uma menor temperatura. E existe então uma troca de calor entre o café quente e o ar frio. Essa troca de calor, ela pode ocorrer espontaneamente e ocorre, né, quando eu tenho um corpo de maior temperatura misturado, imerso ou em contato com um corpo de menor temperatura, o calor flui espontaneamente do quente para o frio, de maior para menor temperatura. Legal, gente? Quando esse calor flui, a gente também tem um conceito extremamente importante que eu quero falar com você aqui hoje, que é o equilíbrio térmico. Vou colocar a definição aí para você, sempre lembrando que as aulas que você perder, elas ficam gravadas aqui, então não tem perda, porque elas ficam disponíveis também no repositório, no Facebook, no YouTube, e você pode assistir quantas vezes quiser. Aí tem a definição de equilíbrio térmico, a troca de calor vai ocorrendo entre o quente e o frio, até que se estabeleça uma temperatura ali igual, né? Equânime, equilibrada. A gente chama isso de equilíbrio térmico, quando a temperatura entre o quente e o frio vai ocorrendo ali a troca de calor e quando essas temperaturas acabam se igualando, né? Sempre com o calor envolvido. O calor é uma forma de energia que pode fazer um corpo alterar a sua temperatura vibrando mais ou menos. Eu mostrei lá para você no simulador como que a gente pode ter essa situação, fornecendo calor ou retirando calor, o quente e o frio, né? Agora vamos observar um pouquinho essa figura? Olha aí, uma figura velha conhecida da gente também, em algumas cidades inclusive panorâmicas, né? Que tem aí a visitação como o turismo, a visitação como um ponto, acabam atribuindo aí uma parte desse pitoresco passeio com locomotivas e tal, que nos remete lá há muito tempo atrás, lá no século XIX, no século XVIII e até no século XX também, as locomotivas a vapor. Você sabe como a gente chamava as locomotivas a vapor de Maria Fumaça, né? Você sabe como a Maria Fumaça faz para se mover? Aí a mesma coisa, pega o seu caderno, anota aí a sua resposta e vamos ver se você está no caminho certo, está formulando uma hipótese bacana. Como uma Maria Fumaça faz para se mover? Vou te dar também 30 segundos para responder. É claro que você deve ter respondido aí alguma coisa envolvendo calor, temperatura, não é? Deve ter tentado colocar aí alguma coisa também do que a gente está falando aqui, de equilíbrio térmico, de temperatura maior, menor. Mas eu quero ampliar um pouquinho aí o que a gente pensou. Olha só, a Maria Fumaça é uma máquina térmica. Então eu vou mostrar aí para você, nesse slide, um esquema do que é uma máquina térmica. Uma máquina térmica
ela tem uma fonte quente que evidentemente vai esquentar alguma coisa, no caso da locomotiva a vapor, é a água criando vapor, né? Que é um sistema. Então eu tenho ali uma fornalha que vai esquentar ali a água, vai criar um vapor e uma parte desse calor que a gente usou para esquentar a água e criar o vapor vai movimentar a locomotiva e uma parte vai ser desperdiçada, o que a gente chama de fonte fria. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui com você que é assim, ó, a fonte quente, o calor vai lá para a fornalha, vai o carvão, vai a madeira, vai lá fornecendo calor numa fornalha, esquenta a água, uma parte desse calor, uma boa parte eu espero, é transformada em trabalho, em movimento, e uma parte é transformada em fonte fria. Só que isso acontece assim, numa forma cíclica. Então, a brincadeira é o seguinte, como é que faz a máquina a vapor? Isso é um ciclo, né? Porque tem uma parte do calor que está movimentando ali as rodas da locomotiva e tem uma parte que é desperdiçada. Veja se não tem a ver o que eu estou falando com você com aquela figura anterior que eu tinha mostrado, não é? Não tem tudo a ver? Olha lá, ó. Aquela parte que está escapando ali de vapor é a parte desperdiçada para a fonte fria. Quer dizer, tem uma fonte quente, tem uma fonte fria e tem o trabalho, tem o movimento realizado pela Maria Fumaça. Tá bom? Olha, as máquinas térmicas, elas são extremamente importantes. Nós temos dois tipos, basicamente, de máquina térmica. Vamos ver se eu consigo mudar aqui. Nós temos as máquinas térmicas, que a gente chama de máquina térmica mesmo porque usa o calor de forma espontânea e realiza um trabalho. Mas eu tenho também as máquinas térmicas, que a gente procura chamar de máquinas frigoríficas, né? Você conhece uma, você deve ter aí na sua casa, é a geladeira, o refrigerador, é isso daí mesmo. Você tem ali um motor que força uma situação, o motor ele tem que estar conectado à energia elétrica, está aparecendo aí para você na tela, tá vendo? Ó, você tem aí um cabo ali, né, ligado na energia elétrica que conecta o motor por vezes a gente chama de compressor, né? Ele comprime um gás que força esse gás, através do trabalho do motor, a entrar dentro da geladeira e veja só, volta para mim aqui um minutinho, e veja só, quando você força o gás a entrar dentro da geladeira, ele é comprimido e depois ele é expandido. Nessa transformação de compressão forçada e expansão, ele rouba calor de dentro da máquina frigorífica. Então veja que são dois processos diferentes, né? A máquina térmica usa o calor e fornece trabalho. Nessa máquina que eu estou falando para vocês, que é a frigorífica, justamente uma situação contrária. Você tem o trabalho realizado pela máquina que rouba calor. Uma usa o calor e a outra perde o calor. Não faz sentido para você? Uma oferece essa, digamos assim, essa base que a gente conhece da ciência, que ali a gente tem ali os fenômenos todos térmicos envolvidos, quer dizer, você fornece calor à realização de um trabalho, máquina térmica. E se eu realizo o trabalho sobre uma máquina, sobre um sistema, eu roubo o calor, a máquina perde calor. As duas máquinas são importantes para o nosso dia a dia. Tem também uma animaçãozinha que eu fiz aí para vocês, para ajudar a gente a pensar no funcionamento cíclico da máquina frigorífica. Aquela peça mecânica que está funcionando ali é justamente o que faz a energia elétrica transformada em movimento, transformada em trabalho pelo motor. Aí você está vendo que tem uma fase em que há uma expansão do gás e uma fase que há uma compressão do gás, retirando o calor de dentro de um sistema, que é o caso da geladeira, e jogando para fora. E é por isso que a parte de trás da geladeira normalmente é quente, porque ali está jogando o calor fora, porque eu quero pegar o calor que está dentro da geladeira e jogar fora. Então eu faço isso
forçado, não é um processo espontâneo. O processo espontâneo é você esquentar e aí criar um trabalho a partir disso. É claro que tem algumas situações forçadas também, mas a gente procura usar o sistema espontâneo e não espontâneo. Voltando aí para a animação, olha, da máquina frigorífica, né? O ciclo refrigerador, a gente vê ali que eu mexo justamente com essa situação de moléculas, não é verdade? Que é um movimento que a gente tenta ter um controle, mas tem ali uma certa desordem, né? Tem uma desordem aí. E é por isso que a gente justifica também o título dessa aula, Ordem ou Desordem. Vamos dar uma olhadinha agora no esquema que está aparecendo para você aí, da máquina então frigorífica. O que ela faz? Ela faz o contrário que eu falei para você da máquina térmica. Ela pega o trabalho, ela pega o sistema, é realizado um trabalho sobre o sistema, certo? E o calor é jogado fora. Está vendo lá? Ó? Você tem o trabalho realizado sobre o sistema e a fonte quente e a fonte fria existem, né? Mas o que acontece na máquina frigorífica é que eu jogo o calor fora. Você consegue me dar outro exemplo de máquina frigorífica aí se eu perguntar para você? Se eu perguntar para você, me dê um exemplo aí de máquina frigorífica sem ser a geladeira, o que você consegue pensar? Não é verdade que tem o ar-condicionado também? O ar-condicionado também é um exemplo de máquina frigorífica, né? E um exemplo de máquina térmica. Será que a gente poderia pensar num exemplo de máquina térmica? Vamos lá? Ó, tá aqui, ó. Vamos pensar num outro exemplo de máquina térmica. O que você conseguiria me dar de exemplo de máquina térmica? Aquela que pega o calor, né? Tem alguma coisa ali que esquenta, né? E a partir desse calor eu entro num sistema que realiza trabalho, ou seja, eu esquento, gero movimento e jogo fora, eu deixo escapar alguma coisa que está no sistema. Vou repetir para te dar esse tempinho aí de 1 minuto, 30 segundos aí para você me responder isso. Ó. Me dê um exemplo de uma máquina térmica, ou seja, aquela que de alguma forma você esquenta, né? Você joga ali um pouco de calor, uma faísca, alguma coisa num sistema. Esse sistema cria um trabalho, cria um movimento e uma parte é desperdiçada, é jogada fora, escapa para uma fonte fria. Vamos lá, eu vou te dar aí 1 minutinho para você pensar. Para mim, enquanto isso eu vou falando. Ó, o que será que é uma máquina térmica que eu estou querendo dar de exemplo? Eu dei o exemplo para você da máquina a vapor. Agora eu quero que você coloque aí para mim uma máquina térmica que usa também a fonte quente, que transforma ali um gás, um sistema, um combustível em trabalho e tem uma parte que é desperdiçada, ou seja, é jogada para fora, que é a fonte fria. Vamos lá. Um exemplo bacana de a gente pensar na máquina térmica é o carro, né, que usa o motor a explosão, o motor a combustão. Ele é uma máquina térmica e é um exemplo muito bom de máquina térmica. Por quê? Porque você tem o combustível, no caso gasolina, álcool ou diesel, que entra dentro de um sistema. Esse sistema está dentro do carro. Ali, ele
sofre ali, na verdade, ele tem um processo, né? Tem um processo de entrada, a gente chama até de motores a 4 tempos que fazem isso. Tem um momento ali que entra o combustível, tem um momento em que esse combustível ele entra ali na forma de vapor de gasolina, não é a gasolina líquida em si, mas uma forma de vapor. Esse líquido, esse vapor, perdão, ele é comprimido, é uma segunda fase, e aí quando ele está bem comprimido, a ponto ali de explodir, uma faísca faz com que ele exploda. Essa explosão é controlada. Essa explosão é controlada, mas ocorre a explosão. Com essa explosão, há um grande movimento dentro de uma câmara, onde acontece tudo isso, e há então a transmissão de um movimento, através do motor, das engrenagens e etc., para as rodas fazerem ali o seu trabalho. Enquanto isso acontece, a parte da gasolina que não foi utilizada para realizar o trabalho, sai por onde? Sai pelo escapamento. Não é um excelente exemplo de máquina térmica? Veja, é uma máquina térmica com um exemplo perfeito motor a combustão. Por quê? Eu tenho ali o combustível entrando num sistema, eu tenho a geração de calor, porque tem uma faísca que vai causar a explosão, e dessa explosão, uma parte realiza trabalho, o movimento das rodas, e uma parte é desperdiçada, então, pelo escapamento ali que a gente diz. Não é sensacional a gente aprender ciências, né? Veja que o carro, assim como a máquina a vapor que a gente viu aí, que é a Maria Fumaça, elas usam uma tecnologia aí parecida. São os mesmos princípios tecnológicos, veja só que bacana, né? Sem esquecer que a gente falou aqui hoje também da máquina frigorífica. Vamos voltar nela um pouquinho e falar rapidamente sobre o ar-condicionado, porque a aula já está encerrando. Olha aí, a máquina frigorífica, né? O ar-condicionado, ele também usa ali um motor para fazer esse serviço de retirar o calor do ambiente, né? Trazendo ali digamos assim, uma temperatura um pouco mais agradável para nós, e etc. e tudo mais. E a gente está acostumado a uma temperatura, digamos, um pouco menor que a gente está. A gente está mais ou menos a uns 36 graus Celsius, então uma temperatura amena seria um pouquinho menos que isso, para a gente poder trocar calor. A gente gosta de trocar calor, né? E é necessário a gente trocar calor para que o nosso corpo também realize o trabalho ainda em busca do equilíbrio termodinâmico. Então a gente regula ali a temperatura do ar-condicionado por vezes para 25 graus, para 26 graus, não é verdade? E aí você fica perdendo ali calor, porque sua temperatura está maior, você fornece calor para o ambiente. Então você está ali, enquanto você perde calor, enquanto você está ali a 36 graus e o ambiente está a 25, 26 graus, você tem ali uma situação de conforto, né? Porque há um desequilíbrio. E aí eu te faço a pergunta que ficou para essa aula. O que será que é mais importante para a vida no planeta? A ordem ou a desordem? Eu vou repetir, veja só. Enquanto a gente está a uma temperatura de 36 graus, para funcionar os nossos sistemas biológicos e tudo mais, o ambiente agradável para nós é em torno de 25, 24, 26 graus, uma temperatura menor. Para eu perder calor, será que para a Terra, para o sistema que a gente tem aqui do ambiente, será que é mais importante o equilíbrio ou o desequilíbrio? A ordem ou a desordem? E com isso, a gente deixa aí para você pensar que às vezes a desordem termodinâmica é mais importante do que a ordem, né? A gente buscar sempre o equilíbrio, mas fazer os sistemas funcionarem, fazer os sistemas fluírem energia. Então a gente trabalha aqui com fluxo de energia, a gente trabalha aqui com um desequilíbrio térmico buscando o equilíbrio. Não é interessante essa aula de ciências? Bom, a gente vai ficando por aqui, vamos fazer aí as retomadas dos pontos principais. A gente viu nessa aula os processos termodinâmicos, o equilíbrio e o desequilíbrio. Eu vou deixar aí para vocês também fazerem a avaliação dessa aula, vocês aí que estão nos assistindo nas diversas formas de tela, coloca aí o que você achou da aula, coloca aí as suas impressões, sugestões, o que a gente pode estar melhorando, acesse aí pelo QR Code ou pelo link que vai aparecer para vocês. A gente vai ficando por aqui, até a próxima, galera.